1 Reis, capítulo 14. Por esse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: põe um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa, e vá a Siló falar com o profeta Aias, o homem que me disse que eu seria rei sobre esse povo. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel. Ele lhe dirá o que acontecerá com o menino. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aias, em Siló. Ele já estava velho e não podia mais enxergar. O Senhor, porém, tinha dito a Aias: a esposa de Jeroboão virá aqui, fingindo que é uma outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmita-lhe a resposta que eu darei a você. Quando Aias ouviu os passos dela junto à porta, disse: entre, esposa de Jeroboão. Por que finge ser outra pessoa? Tenho más notícias para você. Leve a seu marido Jeroboão essa mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o exaltei dentre o povo e fiz líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedeceu a meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais que todos os que vieram antes. Fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Por isso, trarei desgraça sobre sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Queimarei sua dinastia como se queima lixo, até que tenha desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Eu, o Senhor, falei. Então, Aias disse à esposa de Jeroboão: volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel lamentará a morte dele e o sepultará. Ele será o único membro de sua família que terá um sepultamento digno, pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão, do qual o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel como a corrente de água agita as canas de junco. Arrancará os israelitas dessa boa terra que deu a seus antepassados e os dispersará além do rio Eufrates, pois enfureceram o Senhor com os postes que levantaram para adorar a deusa Azerá. Ele abandonará Israel, porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar contra ele. Então, a esposa de Jeroboão voltou a Tirza, e o menino morreu no instante em que ela entrou em casa. E todo Israel o sepultou e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aias. Os demais acontecimentos do reino de Jeroboão, as guerras e o modo como governou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Nadab foi seu sucessor. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que os de seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes de Azerá em todos os montes e debaixo de toda árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, o rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão
e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita chamada Naamá. Seu filho Abiás foi seu sucessor.